Olá a todos, nosso projeto foi desenvolvido no Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí, no estado do Paraná. O nosso projeto é a síntese e avaliação em sílico da N-acilhidrazonas derivada de ácido graxo natural. Foi produzido por mim, Maria Rita, do Técnico Integrado em Mecatrônica. Por eu, Oswaldo Evelyn Neto, do Química Licenciatura primeiro ano. E nossa orientadora, Vanessa Guimarães Alves Olha. Nosso slides estão divididos em introdução, objetivo, metodologia, resultados e perspectivas futuras. Bom, o nosso projeto é a produção de possível fármaco para o tratamento de doenças, inclusive aquelas que já possuem tratamento, mas que causam efeitos colaterais ao corpo e desistência dos pacientes ao longo do tratamento, além de aumentar a resistência de agentes patógenos. Com isso, nosso grupo de pesquisa resolveu estudar as N-acilhidrazonas, como mostra ali a nossa molécula foco. Na literatura aponta que as N-acilhidrazonas possuem efeitos antitumoral, antioxidante, antiviral e antibacteriano, além de fazermos a avaliação desses fatores biológicos. Bom, o nosso objetivo é sintetizar uma N-acilhidrazona com o ácido palmítico e o aldeído natural, o cinamaldeído, e com isso avaliar em estudos in sílico. Mas como tudo isso foi feito? Bom, nosso trabalho foi dividido em duas etapas. As etapas laboratoriais e as etapas das análises por meio de softwares online. Primeiramente, eu vou explicar as etapas laboratoriais que foram desenvolvidas todos os laboratórios de química aqui no campus FPR Paranavaí. E também com o auxílio, em uma das partes, por meio também do auxílio da Universidade Estadual de Maringá. Bom, nós pegamos o nosso ácido graxo básico, que é o ácido carboxílico, o ácido palmítico, e esterificamos esse éster por meio de um mecanismo já conhecido na química, que é a esterificação de Fischer, que é por meio de refluxo, agitação e catálise ácida. Nós usamos, no caso, o ácido sulfúrico. Feito isso, nós conseguimos um éster, no caso, o palmitato de metila, pois nós condensamos para fazer esse éster com metanol, ou, por meio da nomenclatura IUPAC, hexadecanoato de metila. Feito isso, nós iríamos passar para a hidrazinólise. A hidrazinólise foi realizada por meio de refluxo, sem catálise ácida e agitação durante 6 horas, diferentemente da esterificação que foi por quarto. Feito a hidrazinólise, nós iremos pegar o sólido formado, purificar esse sólido, seja por lavagem com algum solvente que não tem interação com a molécula, que arracha apenas possíveis impurezas, e iremos separar esse sólido e condensar ele com aldeído natural, cinamaldeído, por meio de solubilização em solvente, no caso etanol, catálise ácida com ácido sulfúrico e agitação a temperatura ambiente por, no mínimo, 1 hora. Todos os procedimentos feitos, ou possivelmente feitos no futuro, foram acompanhados com cromatografia em camada delgada, que é um método simples e rápido de verificar a formação de produtos, assim como a pureza dessas próprias substâncias. E a parte software, a parte online, foi feita por meio dos estudos in sílico, que a gente utilizou o software SwissADB e Swiss Target Prediction, onde nós desenhamos, por meio da fórmula bastão da molécula, no caso essa é a nossa molécula-alvo, desenhamos, assim, esse software nos deram as características farmacocinéticas dessas moléculas, assim como possíveis alvos. Esses dados são fornecidos para nós por meio de um imenso banco de dados que esses softwares compreendem. Bom, nós tivemos bons resultados e algumas coisas a se destacar. O rendimento do éster foi um bom rendimento, ou seja, ultrapassou os 50%, no nosso caso 67,04%. Nós fizemos a hidrazinólise do éster, porém essa hidrazinólise não foi bem sucedida por algum motivo que ainda não foi elucidado. Porém, nós já estamos repetindo essa síntese e nós esperamos que seja formado o produto, pois ela já tem registrado a temperatura dessa síntese dessa mesma maneira e foi formado o produto. A análise em sílico foi feita pelo, como eu já disse, SwissADB e o Swiss Target Prediction. Possíveis alvos é dado pelo Swiss Target Prediction e parâmetros de Lipinski, que foi um pesquisador que estudou várias regras que os fármacos têm de decidir, área topográfica polar da molécula, capacidade de passar ou não da barreira hematoencefálica e absorção gastrointestinal. Pelo SwissADB, nós conseguimos as regras de Lipinski, e nós verificamos que nossa molécula viola apenas uma das 5 regras de Lipinski, ou seja, ela se apresenta promissora nesse caminho.
além de respeitar também uma das regras que é colocada pela literatura, que é a área topográfica polar da molécula, no caso, o limite 140 Ang/². E a absorção como impeditivo, por quê? Porque aqui é dado com uma absorção baixa. Mas isso é impeditivo? Não. Isso só apresenta aqui. Se for constatado de fato uma atividade dessa molécula contra algum tipo de patógeno ou algum tipo de enfermidade, novas pesquisas poderão investigar métodos eficientes de aplicar essa molécula, de aplicar esse fármaco no corpo humano para o tratamento dessas doenças. Já no Few Stage Prediction, ele deu uma variedade de alvos que essa molécula poderia atingir no nosso corpo. Como nós sabemos, a molécula ela vai se ligar a receptores ou moléculas do nosso corpo para realizar o seu trabalho. No caso, ele deu uma lista bem extensa e os que mais nos interessam são os receptores canabinoides e os receptores de adenosina que possuem uma importância no tratamento de algumas doenças. Nossa perspectiva futura está em sintetizar a N-acetilhidrosona, porque ainda não conseguimos a hidrazida e possivelmente com novos aldeídos, determinar os pontos de fusão RMN da molécula em solvente deuterato, avaliar a atividade antimicrobiana e a toxicidade e repetir a síntese que não ocorreram com sucesso. De maneira resumida, esse foi o desenvolvimento do nosso projeto até o momento, possuindo muitas perspectivas futuras e um longo caminho pela frente para a produção da nossa molécula-alvo e, assim, dar encaminhamento e fazer com que a pesquisa científica no Brasil e no mundo continue avançando com claridade. Muito obrigada pela atenção.